Ah! Começou mais uma sequência, semana 2 do nosso PET. PET aos 43! Nono ano, muito bem, nono ano, vamos ver, resumindo um pouquinho o que a gente estava estudando na semana 1 da nossa apostila, do nosso PET, sobre a mudança do Brasil de monarquia para república, né? Então a nossa chamada Primeira República ou República Velha é o período que vai do fim da monarquia, né, o início da nossa república, em novembro de 1889, até 1930. Tá? Então esse período é chamado de República Velha ou Primeira República. E os aspectos dessa república, como a gente falou um pouquinho na aula passada, era trazer uma modernização para o Brasil, né? Trazer a promessa da república era promover, né, uma melhoria dos meios políticos, dos meios econômicos, da cultura, né, da estrutura das cidades, a modernização das cidades. E aí vale sempre lembrar a modernização do Rio de Janeiro em 1905, 1906. Né? Era a ideia de que a República traria também uma modernidade, uma modernidade para o Brasil, certo? Na nossa apostila, nós temos aí na semana 2, tá? Então a semana 2 ela na continuidade, 3 pontos principais para a gente entender esta nossa república. Vale sempre lembrar que na aula passada a gente fez um exercício, né, sobre o que é a república, uma forma de governo, né, o que são as instituições republicanas, né, o que é o ideal republicano, né, um governo do povo, para o povo e pelo povo, o governo da representatividade política, as eleições, você elege os governantes, você elege os governantes do executivo, os governantes do legislativo, as câmaras, né? E existe também o poder judiciário. Primeira coisa é o coronelismo. O coronelismo e o voto de cabresto, como nós falamos. Essa república brasileira era uma república que se baseava na nossa grande base econômica e política, que eram os fazendeiros, os proprietários de terras. Então essa política desenvolvida por nossa república era uma política chamada coronelista, porque as práticas políticas vão ser republicanas, né? Então vão existir eleições, mas essas eleições vão ser eleições fraudadas, eleições controladas, o voto vai ser controlado, o voto era aberto, é o chamado voto de cabresto. E os eleitores eram considerados manipulados, né? Não porque eles muitas vezes não sabiam, né? Muitas vezes eles sabiam, mas era assim que funcionava, né? Não existia ainda a ideia de imparcialidade, controle eleitoral. Então, no fim das contas, aquele fazendeiro que tinha mais poder, que conseguia fraudar melhor uma eleição, vencia. A política dos governadores. A política dos governadores tem a ver com as trocas de favores entre políticos, tá? As trocas de favores entre políticos, porque o governo federal tinha, né, o presidente, a União, tinha o direito de intervir em cada estado. Mas se esse governador ou esse chefe local fosse muito ali amigo, né, compadrio, muito padrinho daquele político, esse governo federal, ao invés de intervir quando tinha coisa errada, ou fazia vista grossa ou favorecia essa autoridade. Então aí nós temos um outro traço do coronelismo, né, que é o compadrio. E finalmente o famoso café com leite, né, porque os dois principais estados do país, Minas e São Paulo, revezavam, trocavam, né, seus governantes ali, como eram os estados mais populosos, de maior economia. Então nesse eixo Minas-São Paulo, mas também o Rio de Janeiro, o estado do Rio, apesar de ser territorialmente pequeno, vale lembrar que a cidade do Rio de Janeiro, né, era a capital, né, era o Distrito Federal da época. Então, na verdade, o café com leite, na verdade, é Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Não dá para tirar o Rio de Janeiro, até mesmo porque alguns presidentes, apesar de serem eleitos por São Paulo, eram do estado do Rio, né? Então, na verdade, é a região sudeste que dava o elemento principal para a nossa república e para esses costumes. Só que em outras regiões do país, vocês imaginam,
Se aqui na região sudeste, Minas, São Paulo e Rio, é uma região muito desenvolvida, ou a mais desenvolvida do país, nesse sentido da economia, e a política deveria ser mais desenvolvida, imagine em outras áreas do país, nesse país enorme, regiões distantes, o quanto que não demorou, né, para essas ideias serem colocadas em prática. Então o que se via na maior parte do país era a continuidade de certas práticas, a concentração de terras, que não mudou, né, as práticas autoritárias, o uso da lei para fins ilegais. Se eu posso usar a lei para prender alguém ilegalmente, um inimigo político meu, alguém que eu não goste, para perseguir alguém. Então essa mistura, né, de coisas está acontecendo nesse Brasil da Primeira República, né, nesse período. Eu tinha falado no vídeo passado sobre a questão da nossa Constituição de 1891. E para nós aqui é muito importante as leituras das páginas 13 e 17. Na página 13 fala sobre primeiras mudanças do Brasil no período republicano. Federalismo, que é qual é o limite de poder de cada estado, a separação entre igreja e estado laico, que é a ideia do estado moderno, né, do estado contemporâneo, a ideia de separação desde a Revolução Inglesa, a criação de novos símbolos nacionais, aí os símbolos republicanos, inclusive a nossa bandeira, né, o nosso hino, a nossa bandeira, a lei de naturalização, né, quem é ou quem não é brasileiro, e a criação de uma Assembleia Nacional Constituinte, né, uma reunião de representantes nacionais para debaterem a criação de uma Constituição, de uma lei brasileira, de uma lei nacional, né, lei do Estado brasileiro republicano, que está na página 17, aí sim, que fala em duas coisas muito importantes. Primeiro é a divisão dos três poderes: poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Executivo, legislativo, judiciário, executivo, legislativo, judiciário, executivo, judiciário, certo? E aí o que interessa para nós também, já na atividade da semana 2, que é o direito ao voto. Quem tinha direito ao voto? Né? Quem era cidadão nesse sentido? Né? Quem podia votar, quem podia ser eleito e votar? Homem maior de 21 anos, né? Não podia ser analfabeto, então você excluía mulheres analfabetos, quem não tinha renda, mendigos, né? Soldados de menor patente, alguns membros de ordens religiosas. Todas essas pessoas estavam fora do direito de se representar na política. E isso vai explicar muito dos movimentos de contestação que vão acontecer, né, posteriormente. Na atividade da semana 2, nós não vamos fazer atividade do livro na semana 2, apenas do PET, tá? Da apostila. As atividades 1, 2 e 3 da nossa apostila PET, semana 2, fala sobre república, fala sobre representação política, fala sobre direito de participação da política, né? E tem 2 links na apostila que você pode acessar, que te dá maiores informações, certo? Qualquer coisa, consulte nosso livro e entre em contato por WhatsApp, Facebook, Instagram, né? Estamos aí, YouTube, à disposição para tirar as dúvidas e encaminhar maiores informações. Certo, pessoal? Então tá bom. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.